Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine e na aula de Biologia de hoje nós vamos falar sobre a matéria e energia. Esse conteúdo ele está no capítulo 10 do livro de vocês, a partir da página 204. Então, inicialmente, o que seria matéria, pessoal? Matéria, ela é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Outro conceito fundamental sobre matéria é a diferença do conceito de massa para peso, tá? Massa, pessoal, ela vai ser a medida da quantidade de matéria que um corpo ele é formado. Já o peso, ele é uma força que vai variar conforme a gravidade do local. Então, aqui no planeta Terra, a gente tem um peso. E se a gente for para outro planeta, outro lugar que alterar aí a gravidade, o peso ele vai ser alterado. Já a massa, à medida que é a quantidade de matéria em que nosso corpo ele é formado, ou qualquer outro corpo, ela não vai ser alterada com relação à gravidade. Ela vai ser sempre a mesma quantidade de massa. Já o peso, ele pode ser alterado de acordo com a gravidade do local, certo? Sobre a matéria, pessoal, ela pode sofrer o que nós chamamos de fenômenos, que são as transformações, tá? Então, a matéria ela pode passar por dois tipos de transformações. O fenômeno, que nós chamamos de fenômeno químico, e fenômeno físico, tá? No fenômeno químico, ele vai ser todo aquele processo de transformação em que a matéria ela vai transformar a sua composição química, se transformando em outra substância, tá? Então, como o próprio nome diz, o fenômeno químico é aquela alteração da matéria em que a substância ela vai transformar aí a sua composição química. Já no fenômeno físico, como o próprio nome diz, vai ser uma alteração física, tá? Então, a matéria ela vai sofrer uma alteração na sua característica física, tá? Aqui a gente vai ter alguns exemplos sobre os fenômenos químicos. Nos fenômenos químicos, como por exemplo, é o que ocorre aí na oxidação de um prego. Ele está sofrendo aí uma transformação, uma oxidação, e ele altera aí a sua composição química, formando uma nova substância. Outro exemplo é a queima do carvão. O carvão, inicialmente, ele tinha uma composição química, mas quando ele sofre a queima, ele vai reagir se transformando em outra composição, tá? Então, esses são alguns exemplos de fenômenos químicos. Já de fenômenos físicos, como eu falei para vocês, a matéria ela não sofre alteração na sua composição, e sim na sua estrutura, tá? Como, por exemplo, o derretimento de um gelo. O gelo ele é composto por H2O, tanto em sua característica física sólida, quanto na sua característica física líquida. Porém, ela vai ser alterada com relação à sua estrutura. Então, o derretimento de um gelo é um fenômeno físico, tá? Outro exemplo é a mistura da água e do sal, pois a água ela não vai reagir com o sal, ela só vai se solubilizar. Então, ela não vai sofrer aí uma reação química. Além disso, a matéria ela pode ser classificada em alguns tipos, tá, pessoal? Nós vamos ter a classificação da matéria de acordo com propriedades. Ela pode ser classificada em propriedades gerais, que são aquelas características comuns em todo tipo de matéria. Pode ser classificada em propriedades específicas, que vão ser as características singulares de cada tipo de matéria. Também propriedades organolépticas, que são aquelas propriedades perceptíveis aos órgãos sensoriais, como, por exemplo, elas podem ser perceptíveis através do tato, da dureza, pela cor, pelo brilho, pelo odor e pelo sabor. E, por fim, as propriedades funcionais, que são aquelas propriedades que possuem função química, tá? Sobre as propriedades gerais, pessoal, nós vamos ver cada uma delas agora. Nas propriedades gerais, nós vamos ter a propriedade de extensão, que são as dimensões físicas em que a matéria ela é constituída, seu comprimento, altura, largura. Outra propriedade geral é a impenetrabilidade, que fala que a matéria, os corpos, eles não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, tá? Então, a matéria, nesse conceito, nessa propriedade, ela fala que nem o corpo ele pode ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo.
Outras propriedades gerais é o volume, elasticidade e indestrutibilidade. No volume, ele fala que todo corpo ele ocupa um lugar no espaço, tá? Então, isso é uma característica geral de todas as matérias. Outra característica é a elasticidade, que fala que é a propriedade que determina que um corpo, como o corpo, ele pode retornar ao seu tamanho depois de uma deformação, como é o caso que ocorre aí na mola, por exemplo. E a indestrutibilidade fala que a matéria ela não pode ser destruída, somente transformada através dos fenômenos que eu citei para vocês, dos fenômenos físicos e químicos. Então, a matéria ela não pode ser destruída, ela pode ser transformada tanto na sua composição química quanto na sua característica física. E para finalizar as propriedades gerais, nós temos a compressibilidade, inércia e divisibilidade. Na compressibilidade, ela fala que a matéria ela pode reduzir o volume quando ela é submetida à pressão. Aqui na imagem a gente tem um exemplo de uma seringa que está cheia de ar, tá? E quando a gente tapa aqui a saída de ar e exerce uma pressão sobre essas partículas, com a pressão as partículas elas vão se unir, fazendo com que a matéria ela reduza o seu tamanho. Outra característica geral, propriedade geral da matéria é a inércia, que ela fala que a matéria ela tende a permanecer na situação em que se encontra, sendo em movimento ou em repouso. Já a divisibilidade, como o próprio nome diz, ela fala que a matéria ela pode ser dividida em partes cada vez menores. Já as propriedades específicas da matéria serão o ponto de fusão, ou seja, ela passa do estado sólido para o líquido. Vamos ter também a ductibilidade, que é a capacidade de formar fios, tá? Vamos ter o ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Vamos ter o magnetismo, tá? Que é a capacidade de serem atraídas por ímãs, tá? Então, a capacidade de serem atraídas por ímãs é uma propriedade específica de alguns tipos de matérias. E, por fim, a maleabilidade, que é a capacidade de formar chapas ou lâminas muito finas. Então, é outra característica específica de alguns tipos de matérias. Então, essas propriedades específicas, elas são características que compõem aí somente matérias específicas, tá? E para finalizar as propriedades específicas, nós vamos ter o ponto de solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido. Vamos ter a condutibilidade elétrica, que é aquela capacidade de conduzir eletricidade. E vamos ter também o calor específico, que vai ser a quantidade de calor necessário para aumentar a temperatura. E por fim, sobre as propriedades específicas, nós vamos ter a propriedade que é a densidade, que é a propriedade específica de cada corpo. Então, cada corpo possui a sua densidade, que vai ser calculada da seguinte forma. A densidade ela vai ser a relação entre a massa e o volume de constituição de um corpo, em que o corpo ele é formado, que é representado por essa fórmula aqui. D igual a M sobre V. Densidade igual a massa sobre volume, tá? Como é que a gente aplica aí essa fórmula em uma questão? Por exemplo, um objeto ele é constituído por 100 gramas e tem um volume de 20 centímetros cúbicos, tá? E aí ele pede para a gente calcular a densidade desse corpo. Para calcular, a gente vai utilizar a fórmula P igual a M vezes V, dividido por V. E substituindo os dados da questão, M, que é a massa, que é 100 gramas, substituindo o volume, que foi de 20 centímetros cúbicos, então a gente só vai dividir 100 por 20. Então, a divisão de 100 por 20 vai dar igual a 5 gramas por centímetros cúbicos. Esse valor final é o valor da densidade em que esse objeto é constituído, tá? E para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a energia. A energia ela é a capacidade de realizar trabalho e é tudo que pode modificar a matéria. Por exemplo, a sua posição, a sua agregação e natureza química. Então, todos esses processos de modificação da matéria são realizados pela energia, tá? E a energia, ela possui várias formas. Podendo ser energia cinética, tá?
energia térmica, energia sonora, energia luminosa e energia elétrica, tá, pessoal? Na energia cinética, ela vai manifestar o movimento dos corpos, tá? Então, na energia cinética, ela vai fazer essa manifestação de energia através do movimento dos corpos. Já na energia térmica, pessoal, ela vai ocorrer, como o próprio nome diz, a troca de calor, tá? Então, nessa energia, ela vai ser evidenciada através da troca de calor entre corpos. Energia sonora, como o próprio nome diz também, ela vai ser a energia do movimento molecular entre dois ou mais objetos que geram uma onda de propagação no ar, uma onda sonora. A energia luminosa é aquela energia que se manifesta por ondas eletromagnéticas em radiações, gerando aí radiações luminosas. E por fim, a energia elétrica, tá? É aquela energia que movimenta os elétrons, formando o que nós chamamos de corrente elétrica. Bom, pessoal, e por hoje é só. Peço que façam em atividade de biologia no livro, nas páginas 206 e 213, tá? E vão fazer também essas duas questões no caderno de vocês. Perguntas e respostas. E hoje a gente finaliza a nossa aula.